eu vou gravar, transformar essa aula num vídeo no YouTube, um vídeo aberto. E aí eu já mando lá no grupo. Ah, depois, Enzo, quando eu terminar a minha gravação, eu vou cantar um pedacinho para te ajudar aí da miúcha, prometo. O que é? Ligação iônica consiste na união de íons. É daqui que surge o nome ligação iônica, com cargas de sinais contrários. Então, uma carga vai ser negativa e outra carga vai ser positiva. Mediante de forças eletrostáticas, ocorre com a transferência de elétrons de um átomo para outro, formando cátions, que são os íons positivos. Se vocês quiserem anotar aí, caso não tenha anotado, e os ânions, que são os íons negativos, que se atraem mutuamente. Características. Os compostos iônicos possuem uma estrutura cristalina, independentemente de sua natureza. Esse fato confere a todos eles propriedades características, dentre as quais destacam-se: são sólidos à temperatura ambiente e as forças de atração são tão fortes que os íons seguem ocupando suas posições na rede cristalina, mesmo a centenas de graus Celsius, se a temperatura, portanto, são rígidos e fundem-se a temperaturas elevadas. A ligação. Essa ligação química, portanto, ocorre entre elementos que têm grandes diferenças na eletronegatividade. Gente, a principal diferença que a gente não pode esquecer, um é positivo, outro é negativo. Isso é crucial para que eles sejam ligados ionicamente, formando aglomerados de íons. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre esses elementos, maior será o caráter iônico da ligação. E eu vou explicar isso para vocês na lousinha. Oferecem muita resistência à dilatação. O aumento de volume supõe um enfraquecimento das forças de atração iônica. Isso aqui, gente, é uma teoria. Eu vou mandar esse documento para vocês lá no grupo de WhatsApp, porque às vezes com a foto do celular não fica tão nítido. Eu vou descompartilhar essa tela para compartilhar a tela da minha lousa e vou explicar para vocês como se faz a ligação iônica. Vou compartilhar, espera só um minutinho. A minha lousa, que eu já havia preparado essa aulinha para vocês. Então, eu peguei aqui como exemplo, quero mostrar para vocês. Peguei aqui como exemplo o sódio e peguei o cloro. O que é o primeiro passo para que eu faça uma ligação química? Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Não tem como fugir disso, tá, pessoal? E isso vocês já aprenderam comigo. O que eu fiz? Peguei o meu diagrama de Pauling, segui a sequência e fiz a distribuição eletrônica aqui. Depois, fiz a divisão de camadas, que para vocês até agora não é nenhum segredo. Vocês já haviam aprendido isso comigo. O que eu preciso fazer aqui? O sódio, no caso, ele termina com o número 1 na última camada. Então, eu sei, porque eu já aprendi com a professora Ana Rita, que quem termina com o número 1, ele é um metal. Então, eu preciso anotar aqui que ele é um metal. O cloro, eu fiz a distribuição eletrônica dele, fiz a divisão das camadas e descobri que o último número de camada do cloro é 7. Então, ele é um ametal. O ametal, ele é um não metal. Então, determinei aqui. Até aqui, vocês já fizeram comigo. Agora é uma sequência. Eu vou fazer tudo com calma e depois vocês copiam com calma, tá bom? Mas essa matéria é importante desenhar conforme eu desenhar aqui. É necessário o desenho, tá?
Então, o que eu aconselho vocês? Vocês fazem no caderno de vocês sempre o símbolo, faz com um tamanho um pouquinho maior do que a sua letra normal e faz o outro símbolo do outro elemento, o cloro, do jeitinho que eu estou fazendo aqui. E eu sei agora que o meu sódio, que está aqui, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem um elétron na última camada. Então, eu vou fazer um xizinho aqui, representando esse elétron. Se vocês falarem para mim assim, eu posso não desenhar? Não. Vocês precisam desenhar. Isso faz parte da fórmula de química, tá? Quem for prestar vestibular na Unesp, a segunda fase da Unesp, as questões são dissertativas. Então, a forma do desenho, o jeito que você está fazendo o desenho, influencia. Então, eu estou ensinando vocês da forma correta. Agora, eu vou pegar o cloro. Quantos elétrons eu tenho na última camada aqui do cloro? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você escolhe para um elemento o X, o outro elemento vai ser bolinha. Isso é um clássico de química, tá bom? É assim mesmo, do jeitinho que eu tô fazendo. Quem tem o costume de usar caneta colorida no caderno, faz colorido, mas não deixa de diferenciar o desenho. Então, eu fiz aqui. Aí, existe uma regra do octeto. Eu vou escrever aqui para ficar mais bonitinho. Regra do octeto. Um elemento químico, pessoal, ele só vai ficar estável. Peraí. Deixa eu digitar aqui. Um elemento químico só ficará estável quando atingir o número de 8 elétrons. Isso é uma regra que vocês precisam se lembrar para o resto do curso de vocês ensino médio. Então, coloquei a regra do octeto aqui e vocês vão olhar aqui comigo no elemento e a gente vai perceber uma coisa. Qual elemento que está mais próximo de chegar na regra do octeto? O sódio ou o cloro? O sódio eu tenho só um elétron. Para chegar em 8, eu teria que ter 7. E o cloro, para chegar na regra do octeto, só falta 1. Então, o cloro, ele vai receber o elétron. Então, vocês já lembrem para o resto da vida de vocês, o ametal, ele recebe o elétron. Sempre, isso é uma regra. Coloquei ali, recebe. Se um recebe, é sinal que o outro doa. Quem que doa o elétron? O metal. Então, reformulando. O elemento que chegar mais perto do número 8 é ele que vai receber o elétron. Nesse caso aqui, é o meu amigo cloro. O cloro é ametal, então ficou claro para mim que o ametal recebe. Para um elemento receber, é sinal que o outro vai doar. Então, esse elemento aqui, ele vem para cá. Esse elétron do sódio. Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Na. Lembre-se, quem doa, ele está fazendo uma ação positiva. Então, ele vai ficar com sinal positivo. Lá no texto fala sobre isso. Depois eu volto para vocês verem.
E o positivo, a carga positiva na química é o cátion. Coloquei ali, cátion. E quem recebeu, ele estava no negativo, porque estava faltando. Então, é a carga negativa. Que ele é considerado na química o ânion. A partir do momento que eles se juntaram, ele se transformou no NaCl. Se transformou em íons. É por isso que o nome da ligação é ligação iônica. Quantas vezes apareceu o sódio? Uma vez. Então, eu não preciso colocar um número 1 aqui onde eu estou apontando. Quantas vezes apareceu o cloro? Uma vez. Então, eu não preciso colocar o número 1 aqui. Eu vou colocar somente o símbolo. Se eu tivesse numa prova oficial de química, eu faria essa forma aqui. Se vocês olharem qualquer tabela de vocês, vai estar assim, ó. Na positivo e o cloro negativo. E o cloro, ele vai estar estável, porque ele já tem 8 elétrons. Agora, a partir do momento da ligação que eu fiz. Então, na sua tabela de química, se tiver, vai ter 8 bolinhas ou 8 xizinhos em volta do cloro. Isso caracteriza uma ligação iônica. A ligação iônica, eu dou elétrons. Então, neste caso que eu mostrei para vocês, o sódio doou elétrons para o cloro. Lá no terceiro ano, lá no segundo ano, vocês vão aprender comigo o nome dessa fórmula, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Essa fórmula fica o nome cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? Nada mais é do que o sal de cozinha. Essa é a fórmula do sal de cozinha. Isso aqui é um exemplo de ligação iônica. Eu vou retomar com vocês, passo a passo. Vou pegar o laser e vou apontando. Primeiro passo, observo o elemento químico, que o professor vai pedir que eu faça a ligação química. Olho lá na tabela e vejo o número atômico dele. Fiz a distribuição eletrônica. Fiz a distribuição eletrônica. Fiz a divisão de camadas. Fiz a divisão de camadas. Aprendi a identificar o elemento. Classifiquei o elemento aqui, metal e ametal. Desenho o elemento de novo. Coloco aqui sódio e cloro. Vou colocar, desenhar quantos elétrons ele tem na última camada. É obrigatório desenhar. Nesse caso da química é obrigatório. Se você for fazer faculdade, que você estude química, se você for fazer uma prova oficial, Enem, vestibular, você vai ter que desenhar do jeitinho que eu fiz aqui. Aí eu aprendi hoje que o ametal recebe. Por que ele recebe? Porque ele que está mais próximo a chegar à regra do octeto, ele que está mais próximo à estabilidade é o cloro. O ametal, então, ele doa, né? Ele vai doar aqui. Então, agora o cloro ficou estável. E a partir desse momento, os dois se juntaram. E eu tenho que identificar qual que é o cátion, qual que é o ânion. O cátion é quem doa. Gente, lembra assim, a pessoa que doa, ela está tendo um ato positivo. Então, quem doa é positivo. E quem doou é o meu cátion. Quem recebeu é que estava precisando. Se um é negativo, se um é positivo, o outro é negativo. Se um doou, o outro recebeu. Quem recebeu, o nome é ânion.
quantas vezes apareceu o sódio e o cloro para mim aqui na ligação? Uma vez, cada um. Então, eu coloquei o símbolo uma vez e não precisei colocar números aqui. Não é obrigatório. Aí eu faço a ligação química oficial, que é com esses desenhos aqui do colchete. Isso é oficial na química. E eu identifiquei isso como ligação iônica, porque eu formei um íon. E, por curiosidade, eu dei o nome para vocês de cloreto de sódio. Mas essa questão da nomenclatura é uma matéria para o segundo ano. Não é obrigatório o aluno do primeiro ano saber a nomenclatura. Eu vou ensinar, mas no segundo ano eu vou ensinar aprofundado. Pessoal, alguma dúvida? Podem perguntar. Fiquem à vontade.